Você já viu uma ponte tão alta que literalmente atravessa as nuvens a 625 metros de altura? Ou uma tão longa que você dirigiria nela por horas? São 164 quilômetros sem parar? E que tal caminhar sobre vidro transparente, vendo o abismo 218 metros abaixo dos seus pés, em painéis que simulam rachaduras quando você pisa? Ou uma ponte onde usaram foguetes só para lançar os cabos de um lado para o outro do vale? Prepara, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que a engenharia chinesa pode realizar. Não estamos mais falando daquelas pontes tradicionais que você conhece. Estamos falando de megaestruturas que desafiam a gravidade, que conectam montanhas impossíveis e que quebram todos os recordes imagináveis. Hoje, você vai descobrir as 8 megapontes mais absurdas que a China já construiu. Vamos começar com algo que vai redefinir completamente o que você achava possível em construção de pontes. A Grande Ponte Duji se ergue a 565 metros sobre o rio Beipan. Isso é equivalente à altura de um prédio de 200 andares. Para você entender melhor a insanidade disso, você poderia empilhar 2 torres Eiffel completas embaixo e ainda sobraria espaço. Esse colosso conecta as províncias de Guizhou e Yunnan, atravessando um cânion que durante séculos foi considerado intransitável. A construção representou um desafio titânico, onde os engenheiros tiveram que usar foguetes para lançar as primeiras cordas-guia de um lado ao outro do vale. Foguetes. Mas aqui está onde fica absurdo. Essa besta de aço suporta 70 mil toneladas e resiste ventos furacões de até 250 km por hora sem se abalar. O sistema de cabos é tão robusto que poderia segurar simultaneamente 300 ônibus completamente lotados. 300. A Grande Ponte Duji prova que barreiras geográficas que antes isolavam comunidades inteiras simplesmente deixam de existir quando determinação humana encontra engenharia de ponta. Mas se você acha que 565 metros de altura é impressionante, espera até ver uma torre de ponte que rivaliza com o Empire State Building. Agora vamos para algo que leva a verticalidade a um nível completamente novo. A Ponte Pingtang ostenta o recorde mundial da torre de ponte mais alta do planeta, com impressionantes 332 metros de altura. Ela supera a Torre Eiffel e fica apenas 6 metros abaixo do Empire State Building. Deixa eu repetir, essa é uma ponte que rivaliza com um dos arranha-céus mais icônicos do mundo. A construção dessa maravilha exigiu tecnologia jamais vista antes. Os engenheiros usaram guindastes telescópicos especiais que se elevavam junto com a estrutura, como se a ponte literalmente se construísse sozinha rumo ao céu. Depois de um investimento de mais de 1 bilhão de yuanes, cerca de 137 milhões de dólares, e 4 anos de trabalho contínuo, essa mega estrutura reduz o tempo de viagem entre cidades de 5 horas para apenas 1 hora. Mas o que realmente impressiona é sua elegância estrutural. Os cabos estaiados formam um leque perfeito que sustenta um tabuleiro de 2.135 metros de comprimento suspenso sobre um vale que parece não ter fundo. A Ponte Pingtang prova que a China não constrói simples pontes. Ela constrói verdadeiras catedrais de aço e concreto que reescrevem as regras do que achávamos fisicamente possível. A altura extrema já é de outro mundo. Mas e se eu te disser que existe uma ponte onde você pode ver o abismo direto sob seus pés? E falando em desafiar limites, agora chegamos numa estrutura que vai testar diretamente seus nervos. A ponte de vidro Hongyagu te coloca a 218 metros de altura, sobre um abismo enquanto você caminha sobre uma superfície completamente transparente. Cada passo permite que você veja diretamente o abismo sob seus pés. Seu cérebro grita, suas pernas tremem, seu instinto primitivo implora para você voltar. Mas o que torna isso verdadeiramente absurdo é a escala.
Com 488 metros de comprimento, ela ostenta o recorde mundial como a ponte de vidro mais longa do planeta. Caminhar de uma ponta à outra combina beleza paisagística com terror puro, porque cada metro percorrido te lembra exatamente a distância de queda livre que te separa do chão. Os painéis de vidro são projetados para suportar até 800 quilos por metro quadrado, mas seu instinto primitivo simplesmente se recusa a confiar. E aqui vem o toque de sadismo da engenharia. Alguns painéis são programados para simular rachaduras quando você pisa neles, disparando sua adrenalina a níveis estratosféricos. Essa ponte representa o futuro do turismo extremo, onde segurança absoluta se combina com terror psicológico para criar experiências inesquecíveis. Caminhar sobre o vazio já é apavorante, mas espera até ver um nó de rodovias tão complexo que parece um cérebro pensando. Depois de caminhar sobre o vazio, agora vamos mergulhar num tipo completamente diferente de complexidade estrutural. O intercambiador Huangyue-1 é oficialmente o cruzamento de rodovias mais complexo do mundo. Imagina isso: 5 níveis empilhados verticalmente, 20 rampas entrelaçadas, 8 direções diferentes convergindo no mesmo ponto. Parece o cérebro de um deus da engenharia pensando em 3 dimensões simultâneas. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Funciona perfeitamente. Apesar da aparência caótica, processa mais de 100 mil veículos diários sem gerar congestionamentos significativos. É como assistir uma sinfonia onde cada instrumento toca sua parte no momento exato. A construção exigiu 2,5 bilhões de yuanes, cerca de 342 milhões de dólares. E um planejamento tão meticuloso que os engenheiros passaram 2 anos criando modelos computadorizados antes de colocar o primeiro bloco de concreto. Cada rampa, cada curva, cada conexão foi calculada com precisão matemática absoluta. Não há margem para erro. 1 milímetro de diferença e o sistema inteiro entraria em colapso. O mais surpreendente? O sistema de sinalização está tão bem projetado que os motoristas locais atravessam com facilidade assombrosa. É engenharia chinesa onde complexidade extrema gera simplicidade funcional. Tecnologia de ponta é impressionante. Mas e se eu te contar sobre uma estrada cavada à mão por apenas 13 pessoas? Agora passamos da complexidade tecnológica para algo que representa a determinação humana na sua forma mais pura. O túnel-ponte de Guoliang foi esculpido literalmente à mão por apenas 13 aldeões locais usando somente martelos e cinzéis durante 5 anos consecutivos. Deixa eu repetir. Sem maquinaria moderna, sem engenheiros profissionais, apenas determinação absoluta. O resultado é uma estrada-túnel que atravessa o coração de um penhasco vertical nas montanhas Taihang. As janelas esculpidas na rocha oferecem vistas vertiginosas para abismos de centenas de metros, criando uma experiência de condução que combina beleza natural com perigo constante. Com apenas 4 metros de largura e curvas tão fechadas que parecem impossíveis de navegar, essa estrada de 1.200 metros é considerada uma das mais perigosas e espetaculares do mundo. Cada metro representa suor, sangue e vontade inabalável de se conectar com o mundo exterior. O que começou como um projeto desesperado de sobrevivência acabou se tornando uma atração turística mundial que recebe milhões de visitantes todo ano. É a prova viva de que determinação humana pode superar qualquer obstáculo geográfico impossível. Trabalho manual é inspirador, mas agora volta para a alta tecnologia com um arco que se sustenta usando geometria pura.
Agora elevamos novamente o nível de sofisticação com uma estrutura revolucionária. A ponte Chao Tianmen possui o arco de aço mais longo do mundo, com 552 metros, funcionando como um arco-íris gigante que se sustenta sozinho através de geometria pura, sem necessidade de cabos de suspensão. O verdadeiramente impressionante é a carga que suporta. O arco pesa 46 mil toneladas de aço puro e sustenta simultaneamente 8 faixas de tráfego de veículos no nível superior mais uma linha de metrô leve no nível inferior. Processa 120 mil veículos diários, enquanto mantém o fluxo de transporte público, resolvendo um dos maiores problemas de Chongqing. A estrutura conecta ambos os lados do rio Yangtze, sem interromper a navegação dos enormes cruzeiros que passam por baixo. Uma façanha de engenharia que exigiu cálculos estruturais extremamente complexos. A espetacularidade visual atinge seu ponto máximo durante a noite, quando milhares de luzes LED transformam essa besta de aço num espetáculo luminoso e hipnotizante. É engenharia funcional convertida em arte arquitetônica que domina completamente a paisagem urbana da cidade. Vamos voltar ao começo dessa história insana. Chegamos ao pódio com uma estrutura que leva o conceito de altura a dimensões estratosféricas. A ponte Huadiang se eleva a 625 metros sobre o Canyon Huadiang, superando até mesmo a ponte Duji. Durante sua inauguração em 2020, alcançou temporariamente o recorde mundial como a ponte rodoviária mais alta do planeta. Essa mega estrutura de 1.834 metros de comprimento exigiu um investimento de 1,5 bilhões de yuanes, cerca de 205 milhões de dólares. Seu sistema de cabos pode suportar o equivalente a 500 elefantes africanos adultos, caminhando simultaneamente sobre o tabuleiro. Os engenheiros calcularam cada milímetro, considerando ventos extremos, forças sísmicas e tensões gravitacionais extremas. Não há improviso aqui. Tudo é matemática pura. Mas o fascinante é seu impacto real na conectividade. Essa ponte reduz o tempo de viagem entre as cidades de Qinglong e Guangzhou de mais de 4 horas para apenas 40 minutos. É literalmente um portal que elimina barreiras naturais que antes consumiam meio-dia de viagem. A ponte Huadiang representa a máxima expressão da ambição de engenharia chinesa: conquistar a natureza mais selvagem sem comprometer sua beleza dramática. A altura recorde já explode a mente, mas o que vem agora desafia toda a compreensão. Prepare-se. Para você compreender melhor essa loucura absoluta, você poderia caminhar de São Paulo a Campinas ou do Rio de Janeiro a Petrópolis e ainda estaria sobre a mesma ponte o caminho todo. Essa estrutura atravessa lagos, rios, vales, cidades inteiras e zonas sísmicas sem parar nunca. Operacionalmente, suporta trens de alta velocidade que atingem 350 km por hora, transportando milhões de passageiros anualmente. E finalmente chegamos ao número 1 com algo que desafia toda a compreensão. A grande ponte Danyang Kunshan ostenta o recorde Guinness como a estrutura contínua mais longa jamais construída pela humanidade. São 164,8 quilômetros contínuos de ponte elevada sem interrupção. 164 quilômetros. E aqui está o absurdo. Foi construída em apenas 4 anos, com mais de 10 mil trabalhadores operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O investimento alcançou 8,5 bilhões de dólares, usando 450 mil toneladas de aço, equivalente a construir 55 Torres Eiffel estendidas horizontalmente sem interrupção. A grande ponte Danyang Kunshan é a prova definitiva de que entramos numa era onde limites físicos simplesmente não existem, quando determinação humana se funde com tecnologia de ponta. É a declaração final. Nós, humanos, conquistamos a engenharia. E não há volta. O mundo das pontes evoluiu até se tornar algo absolutamente extraordinário. Desde estruturas que tocam as nuvens, até gigantes de concreto que quebram todos os recordes mundiais,
Essas 8 megapontes provam que não estamos mais falando de construções tradicionais, mas de verdadeiras maravilhas da engenharia que desafiam toda a lógica. Agora me diz, qual dessas megapontes te pareceu mais impressionante? A que atravessa as nuvens, a de vidro onde você vê o abismo, ou aquela de 164 quilômetros que simplesmente não acaba nunca? Deixa nos comentários. Curte se essas mega estruturas chinesas te impactaram e se inscreve para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre as construções mais insanas do planeta. E se você quer ver estruturas que fazem essas parecerem brinquedo de criança, o próximo vídeo vai te deixar sem palavras.